vamos falar dele, do Maduro. Este homem também que é um injuriado líder da democracia na América do Sul. Né? Uma pessoa que vocês, fascistas, insistem em chamar de ditador. Ele não é ditador, ele foi eleito pelo povo. O ditador da Venezuela, tá errado, pessoal do TP, é o presidente democraticamente eleito pelo povo venezuelano. Nicolás Maduro disse que Edmundo González, seu principal adversário nas eleições de julho, planeja um golpe de Estado. Será que ele vai chamar o Alexandre de Moraes para fazer um benchmark lá na Venezuela? Nós vamos continuar a ler a notícia aqui. Isso porque Edmundo González não assinou o acordo para respeitar o resultado do pleito elaborado unilateralmente pelo governo atual. Acho que já fizeram o benchmark lá, hein? Em nota, González disse que não assinou porque o acordo já está estabelecido no marco constitucional entre o governo venezuelano e a oposição, mediado pela Noruega e com participação dos Estados Unidos. Professor Marcelo Sono, que é um especialista em Venezuela, tem um livro maravilhoso que se chama Como Destruir um País. Correto o título, Isso, professor? Uma aventura socialista na Venezuela. Exatamente. Seus comentários, professor. Olha, Pavinato, a estratégia do Maduro, inclusive até no livro, a parte 2 inteira, eu praticamente apresento cases da estratégia tradicional. Quem é ditador? Quem não tem vergonha? Quem é demagogo normalmente fala do outro, daquilo que está fazendo. E diga, não, é ele que está fazendo isso. Ao longo de toda a parte 2 do livro, eu mostro as estratégias que foram adotadas, dizendo, eles farão tal coisa, e depois eles simplesmente enrijeciam o regime e utilizavam o aparelho estatal para tomar conta e impedir a liberdade da sociedade. Mas o problema das eleições na Venezuela é muito mais complicado, ou muito mais simples de observar, mas muito mais complicado de se resolver. Por que é muito mais simples? O fato de você ter um Conselho Nacional Eleitoral que regula as eleições, esse conselho, ele é composto por indicados do presidente da República, aprovado na Assembleia Bolivariana. Ora, o que você tem? Tudo aquilo que o conselho determinar é ponto pacífico, ninguém pode se contrapor. Exemplo, a eleição que colocou o Maduro no poder, logo foi em 2018, colocou o poder, manteve ele no poder, que foi quando surgiu a crise com o Guaidó. Aquela eleição ali, um pouco antes, o Conselho Nacional Eleitoral simplesmente cassou as legendas dos partidos. Ele disse, não pode, não é lógico que os partidos tenham a mesma quantidade de militantes e não tenham a mesma quantidade de votos. Então tem alguma coisa errada. Cassou as legendas, só reconheceu do partido do presidente, que é o PSUV. Ou seja, o Conselho Nacional Eleitoral, ele se antecipa já fazendo todas as artimanhas para impedir que a democracia se consolide lá. Essa é uma estratégia. Exemplo do que eles faziam. Olha que coisa mais interessante ainda. Eles fizeram fusões e separação de sessões eleitorais para garantir em determinadas regiões onde eles saberiam que haveria pouco eleitor, para garantir naquelas que ficassem para a oposição, porque eles sabiam que ali a oposição ia ganhar. Onde haveria mais, ocorreram fusões de sessões e zonas eleitorais. Ou seja, são estratégias que o CNE faz exatamente para impedir qualquer avanço. Qual é a jogada que ele está fazendo agora? Está dizendo que os caras vão dizer que é fraude, que normalmente não é necessário o problema da urna para ter fraude. Porque a Venezuela tem uma urna de terceira geração. A urna lá é diferente, a urna eletrônica lá é de terceira geração. Mas não é questão da urna, é o processo que é fraudulento. Ele já está acusando aí, antecipadamente, que a oposição não vai reconhecer. Que é uma urna mortuária? Não, que é uma urna que você tem e você tem a impressão da tua decisão, você concorda e você coloca o papel na lateral. É uma urna que preserva a possibilidade de auditagem, porque é isso que é a exigência de qualquer lugar. Por exemplo, as urnas eletrônicas não foram aceitas na Alemanha. Porque não tinha auditagem. Como é que você pode ter é igual aqui a ser implementada aqui, professor? Não. Era aquela que se exigiria para ser implementada. Sim. Que saia o ticket, você identifica isso mesmo e coloca lá. Sem contato manual, vai direto para a máquina. Se houver alguma suspeita, você pode exigir que haja uma comparação daquilo que está na urna, daquilo que foi depositado. Qual é o grande problema? Isso foi muito legal para a gente entender todos os absurdos. Quando teve uma das eleições em que quem perdeu foi o Capriles para o Chaves, por exemplo. Sabe qual foi a estratégia adotada? O Conselho Nacional Eleitoral pode sim
autorizar a solicitação da oposição de recontagem, mas é o Conselho Nacional Eleitoral que define qual é o percentual que vai ser contado e onde vai ser contado. Isso é uma palhaçada. Já está preparada. Lá na Venezuela é difícil a vida. Né? Eu assim, só para te complementar, eu estive lá filmando o documentário, exato, e aí eu vivi muito bem isso e até o que você comentou lá atrás no começo do programa. Lá é uma ditadura aberta. Sim. Não se preocupa mais em que o governo não tem o apoio. A gente ficou 2 dias lá, como eu já falei, em Petare, que é a maior favela da América Latina. Não vai nenhum ministro do Supremo da Venezuela para Portugal falar não em conferência? Não vai, lá não deve ir. Para falar dos desafios da democracia? Lá não deve. Se for, não é conhecido assim. Não, são presos, porque parte deles estão sendo com pedido, recebem sanções e os Estados Unidos colocou, inclusive, vinculados ao narcotráfico. Desculpa ter te interrompido. Mas eu, assim, frequentando as diferentes classes sociais lá da Venezuela, não tem mais apoiador do Maduro. Mas isso não é mais uma preocupação. Então, discutir isso, a urna solta o papel, não muda nada. Não muda nada. Mas que não muda absolutamente nada. A chance do Maduro sair agora é simplesmente zero. E não é pelo voto, porque realmente não tem mais apoio entre os mais pobres. Você vai na favela, não tem mais. Você vai no médio, classe média, que está quase dizimada, ou você vai na classe alta, não tem. Mas é que você interioriza e naturaliza a forma de viver. Mas mais ou menos aquilo, olha, por alguma coisa do destino, nos cabe viver numa ditadura. Então vamos tentar fazer disso aqui a melhor maneira possível. Esse é o pensamento. Se começa a melhorar um pouquinho, ai que bom, pelo menos melhorou dentro da ditadura, mas a gente vai ter que sobreviver na ditadura. Não é mais uma discussão, olha, quem gosta do Maduro, ele tem apoio, ele não tem, ele não tem nenhum tipo de apoio. Eu acho que já está o que eu vivi lá, eu não tive problema nenhum em postar as coisas lá, em falar mal, nenhum. Eu acho que lá já está tão avançado. Não, foi alguma coisa? Não. Eu fui falar com um cara que era um âncora do principal jornal de lá, que tinha saído, porque ele é oposição, e aí mandaram ele embora. Então ele no Twitter ele toma cuidado. Lá acontece. Na Venezuela, as pessoas são mandadas embora de emissora? Não mais, porque agora todas as televisões estão estatizadas. Eu tô horrorizado. Eu estou horrorizado. Chapéu pra você, Fabio. Então, mas não mais, sabe por quê? Porque as televisões já estão todas estatizadas e rádios também. Então, alguns canais ali do YouTube conseguem falar. Na Venezuela tá assim? Você acredita? Mas então, só para terminar, o ponto é que você não tem mais... lá já é tão aberta a ditadura que não tem problema você ir lá e falar. Você vai ter que lutar contra a força, sei lá, as forças armadas do próprio governo e acabou, é aquilo. São 5 é diferente do que a gente está aqui, que você falou. Que ainda tem um verniz institucional, dos 3 poderes. Lá já não. A Julia ia falar alguma coisa, eu interrompi. Você ia falar. Não. Lá são 5 forças armadas. Na realidade são 6. Você tem a Marinha, Exército, Aeronáutica, tem a Guarda Nacional, tem mais alguma coisa lá, e a milícia. Eles transformaram a milícia numa força armada e deram para a milícia a possibilidade de controlar um determinado segmento da economia para ela se autossustentar. E quem é a milícia? Qualquer indivíduo que vai defender o regime. Agora imagina você estar numa situação como essa, e eles foram bem espertos. Eu não sei se isso vai acontecer em outros lugares do mundo. Se aproximaram dos militares e compraram os militares. O que é que aconteceu? Que absurdo! Os militares passaram a respaldar o regime.